Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30. Queridas e queridos, o dia chegou, o dia após a eleição, o dia de fazer balanço, o dia de olhar os números, o dia de ver quem ganhou, quem perdeu, quem empatou, como é que estamos, quais são os jogos finais no segundo turno nas cidades. E eu estou aqui tranquilo, né, achando que temos um copo meio cheio ou meio vazio. Você pode olhar para a parte cheia ou para a parte vazia. Eu diria que temos um copo 60% a 65% cheio e 30%, 35%, 40% no máximo vazio. Há uma parte do copo mais cheia do que vazia e os números são claros em relação a isso, né? Mas tem gente que vai olhar sempre o copo vazio. Tem os ultras pessimistas, alguns deles se assumem, inclusive. Tem o meu amigo Miro, que eu tenho um carinho imenso, que ele mesmo fala: eu sou o maior dos pessimistas, sempre faço análises pessimistas. Mas então, eu tinha razão, eleição muito difícil. No segundo, o Boulos foi para o segundo turno com 1% na frente do Marçal. Né? Quem achava que estava decidido também, talvez ele não estava mais certo que quem achava que estava difícil. Estavam todo mundo mais ou menos ali na mesma canoa. Deu Boulos no segundo turno, numa eleição que será muitíssimo difícil contra Ricardo Nunes. Essa é a grande eleição, é a batalha das batalhas. Eu comentava ontem que, falando com a assessoria do Boulos, com pessoas que estão no comando da campanha, um deles me dizia: Rovai, as pesquisas mostram que é mais fácil ir com o Marçal. Então, temos que achar que é mais fácil ir com o Marçal. Porém, nos preparamos durante um ano para uma disputa com o Nunes. E eu acho que estamos mais preparados para essa disputa do que para uma disputa com o Marçal. Ou seja, essa pessoa, no íntimo dela, preferia ir com o Nunes, pelo preparo, e que acha que dá, sim, para fazer a virada eleitoral que São Paulo merece. Eu estou com alguns gráficos que a gente já mostrou no programa. O Guilherme, o Tati, quem tiver nos bastidores aí, pode pôr esse gráfico de vereadores por partido. Vejam, o MDB foi o que mais elegeu vereadores nessa eleição, 8 mil vereadores. Ele saiu de 7.350 para 8 mil. O MDB, o atual MDB, que foi PMDB por muito tempo, e veio antes foi MDB também, ele sempre foi um partido municipalista. O que significa isso? Que ele tem representação em todos os municípios, sempre foi grande, o maior partido em prefeituras e em vereadores. E nessa eleição ele continua sendo o maior partido como vereadores. O PP, antiga Arena, o partido do Maluf e tal, teve 6.914 vereadores eleitos. É o PP aí, né? Se eu estiver lendo errado, vocês me corrigem. 6.900. O PSD, 6.579. Como disse o Azen, ou a Sinara hoje, o PSD herda o que foi o Tucano. O PSD é um pouco o PSDB do passado. União Brasil, 5.437. Vocês vejam, os partidos com mais vereadores eleitos foram partidos do Centrão. Vira a página, Tati. Aí você tem o PT. O PT elegeu... Espera aí, é isso mesmo? Aumentou ou diminuiu aqui o PT? Vermelho era o que tinha e o verde é o que tem agora, né? Eu acho que eu li errado lá em cima. Volta para a primeira página.
2024 é o vermelho. Vamos lá para outra página, então. 2024 é o vermelho. O PT sai de 2.668 e vai para 3.118, um crescimento de aproximadamente 500 vereadores. Serão 500 mandatos legislativos a mais. É menos do que outros partidos, até do que o PSB, por exemplo, é menos, mas é maior em 500 mandatos. Um partido como o PT, pode tirar da tela, Tati. Um partido como o PT, Tati, Guilherme. Bom, o pessoal não está me ouvindo lá, se puder tirar. Pode tirar da tela, isso, volta para mim, depois eu quero os de prefeitos. Vejam, você tem um aumento de 500 gabinetes. O PT é um partido onde gabinete importa. Aí você vai me dizer, o que aconteceu? Elegeram mais em que cidades? Eu não sei. Mas, vamos dar um exemplo. Em São Paulo, elegeu 9 vereadores. E no Rio de Janeiro, o PT elegeu uma bancada boa de vereadores, capital. Em Porto Alegre, elegeu uma bancada boa de vereadores, capital. Em Teresina, elegeu uma bancada boa de vereadores, capital. Em Fortaleza, elegeu uma bancada boa. Então, teve lugares que, mesmo perdendo, o PT fez uma bancada boa de vereadores e nas capitais, mas em cidades pequenas também. Então, aquela cidade que não tinha nenhum vereador, elegeu um do PT, passa a ter Caraguatatuba. Alguém disse aqui, Caraguatatuba, o PT elegeu uma das mais votadas, a quarta mais votada da cidade é uma vereadora petista. Ela passa a ser referência para a cidade, seu mandato passa a ser uma referência. Em Santos, o doutor Caseiro, aqui, que está conosco todas as sextas-feiras, teve 5.000 votos. Foi o mais votado do PT, o terceiro mais votado da cidade, e a Débora Camilo teve 8.000 votos, do PSOL, a mais votada da cidade. Você tem 2 mandatos muito fortes de vereadores. E isso é importante ser considerado. Então, o avanço de vereadores é o avanço de votos nas cidades. O PT teve um avanço em relação a 2016. Prefeitos, por favor, coloca na tela para a gente, Tati. Prefeito está aqui, ó. O PT, acho que é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono partido, né? Agora precisa ver em número de eleitores dessas cidades eleitas. O PT está com 253 prefeitos. Tinha quantos na eleição passada? Tem esse dado aí, Tati? Mas, se eu não me engano, era 170, alguma coisa assim. Aumentou em quase 50%, 40%, 50% o número de prefeitos. O pessoal não elegeu prefeitos, então não teve mais. O PCdoB elegeu 19, eu não consigo ler direito aqui, vocês me auxiliem. Um aumento significativo. Não dá para dizer que isso foi uma derrota. Agora, Rovai, mas foi uma grande vitória? Não. Uma vitória de 1-0 com um gol aos 47 do segundo tempo. É uma vitória. Levar o Boulos nessa eleição difícil para o segundo turno é uma vitória. Ganhar com o Eduardo Paes no primeiro turno é uma vitória. Ir para o segundo turno em Fortaleza contra um prefeito e com uma eleição super difícil, com um candidato muito pouco conhecido para uma disputa final, é uma vitória. Há derrotas, sim. Teresina, que parecia que ia ganhar, perdeu. Campinas, que parecia que ia dar um segundo turno, perdeu. Araraquara, né, que todo mundo achava pela gestão do Edinho, perdeu. São Paulo tem muitas derrotas, inclusive. O Rio Grande do Sul menos, a Bahia menos. Aqui em São Paulo, São Bernardo do Campo ficou fora do segundo turno, Diadema, o Felipe foi em segundo lugar, uma eleição que ele vai ser muito difícil virar. Tem lugares onde poderia ter ganhado e deixou de ganhar, mas em eleição isso sempre existe. O bolsonarismo, o PL,
esperava fazer 1.000 prefeitos, fez 500 e pouco. Então, para os objetivos do PL, a derrota é maior que a do PT. Vamos devagar com dor. O Bolsonaro não é o fiador do Nunes, por exemplo. Se o Nunes ganhar, não é uma vitória do bolsonarismo, é do tarcisismo. E Paes, ele perdeu. João Campos, Pernambuco, ele perdeu. E por aí vai. Até em Cuiabá, o Lídio, o candidato do PT, foi ao segundo turno numa eleição contra o Brunini, que deve ter um cara com grande rejeição. É preciso ver se lá, de repente, não sai uma grande surpresa eleitoral com o Lídio virando essas eleições em Cuiabá. Infelizmente, a Adriana Corsi não conseguiu ir para o segundo turno em Goiânia, o que seria também uma coisa muito importante ali, porque o Centro-Oeste é muito arredio ao petismo. Enfim, gente, muitas avaliações a fazer. Maria do Rosário, outras cidades aí que vão ter o Rodrigo Neves lá no PDT, no Niterói, vai para o segundo turno, provavelmente com o apoio da Thalíria, vai ganhar Niterói. Coaquá já ganhou brilhantemente Maricá. Tem muitas avaliações, não dá para olhar só o copo vazio. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.